a nossa lição. Como disse, lição de número 7, 15 de fevereiro de 2015, que tem como título Honrarás pai e mãe, título da nossa lição. O texto áudio desta nossa lição vai nos ensinar da seguinte maneira: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo de número 20. A nossa verdade prática estará nos ensinando da seguinte maneira: honrar pai e mãe vai além da simples obediência. Implica amar e respeitar de forma elevada, demonstrando espírito de consideração. A nossa leitura diária, versículo a versículo, estaremos agora iniciando, e na segunda-feira, leitura diária nos diz da seguinte maneira: deixará pai e mãe não significa abandoná-los. Gênesis capítulo 2, verso 24 diz: portanto deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. A meditação diária na terça-feira nos diz da seguinte maneira: a sanção da lei é implacável para quem ferir ou amaldiçoar os pais. Êxodo capítulo 21, verso 15 ao 17 diz: o que ferir a seu pai ou a sua mãe certamente será morto, e quem raptar um homem e o vender ou for achado na sua mão certamente será morto, e quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe certamente será morto. Na quarta-feira, nossa meditação diária nos ensina da seguinte maneira: honrar pai e mãe significa também acatar os seus ensinos e instruções. Provérbios capítulo 1, verso 8 diz: filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensino da tua mãe. Na quinta-feira, a nossa meditação diária estará nos ensinando da seguinte maneira: é honroso para o filho cuidar dos pais na velhice deles. Provérbio 23, 22 diz: ouve a teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Na sexta-feira, a nossa meditação diária vai nos ensinar da seguinte maneira: os pais são instrumento de Deus para nos trazer à existência. Zacarias capítulo 12, verso 1 diz da seguinte maneira: peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu e que fundou a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. E no sábado, a nossa meditação diária nos ensina da seguinte maneira: o Senhor Jesus reafirma a origem divina do quinto mandamento. Mateus capítulo 15, verso 4 diz: porque Deus ordenou dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe certamente morrerá. Está aí a nossa leitura bíblica diária, versículo a versículo. Você vai ficar com um pequeno trecho do nosso primeiro simpósio de Escola Bíblica Dominical, na ministração do evangelista Neemias Reis,
que também é o coordenador de Escola Bíblica Dominical aqui no campo de Lauro de Freitas. Mas antes queremos frisar aos nossos ouvintes e acompanhantes do nosso canal a importância desta lição nos dias de hoje. Haja visto que a permissividade tem sido grande e a influência da mídia e do mundo em relação à educação familiar tem sido influente, de forma que nesta influência o mundo tem conspirado contra os ensinos da parte de Deus que está na Bíblia em relação à educação familiar e principalmente no que diz respeito ao ensino dos pais aos filhos. Nós vimos recentemente um certo personagem influente na mídia brigando e trabalhando pela aprovação de uma lei chamada Lei da Palmada, onde esta lei estava tirando ou limitando o direito dos pais de corrigir os seus filhos. E houve, e até hoje ainda há, alguns setores da sociedade que não concordam com essa questão. E particularmente nós sabemos que nós estamos vendo as coisas do jeito que estão. Pessoas jovens morrendo com tão pouco tempo devido à influência da má educação dentro da família, perdendo assim o controle dos pais. Os filhos têm se tornado rebeldes e isso tem levado muitos filhos ainda jovens a morrerem. E alguns dizem que antigamente os pais enterravam, ou os filhos enterravam os pais. Hoje está sendo o contrário, muitos pais enterrando os seus filhos, devido à distância da educação que tem sido desfragmentada em relação à família. Porém, a nossa lição neste domingo estará reforçando para nós cristãos a genuidade, ou melhor dizendo, estará reforçando para a gente, nós cristãos, a importância de termos esta raiz em relação ao ensino na família, baseado na obediência dos pais, dos filhos aos pais. Amém? O comentário está sendo feito pelo nosso diácono Idelbrando Ferreira mais adiante. Fica aí com um pequeno trecho do nosso vídeo do simpósio e que, se Deus quiser, na próxima semana estaremos de volta em nome do Senhor. Quando ele tinha 12 anos, um abraço, encontrando-se com os doutores da lei, impressionou a eles com as respostas que dava a respeito das sagradas escrituras. Com 12 anos, se alguém podia dizer eu não preciso ouvir ninguém, era Jesus. Mas eu não acredito que Jesus, dos 13 aos 30 anos, que é quando começa o seu ministério, ficou em casa esperando fazer 30 anos para começar a ensinar. Ele não fez isso. A Bíblia diz que ele tinha o costume de ir à sinagoga, e não era ele quem era o chefe lá. Ele era aluno, ouvia aqueles sacerdotes falarem. Nós não vamos à escola só porque os professores são preparadíssimos. Vamos falar um pouco sobre as razões por que precisamos estar na escola. Agora, eu ouvi uma palavra há muitos anos atrás, aqui nesta igreja, dito pelo